É o canal da saudade, canal YouTube Eli Correia Oficial. São as histórias que a vida escreveu. Eu quero agradecer a todos vocês que mandam as suas histórias para que eu possa narrá-las aqui no canal YouTube Eli Correia Oficial. Oi, gente! E vamos a mais uma história, mas antes quero pedir a vocês que se inscrevam. Quanto mais inscritos tivermos, mais fortalecido, estará o nosso canal no YouTube, tá bom? Não se esqueçam de darem aquele like, fazerem aquele joinha e acionarem o sininho, porque o sininho tocou, é mais uma carta de saudade. E vamos agora à sessão líder, que saudade de você, no canal YouTube Eli Correia Oficial. Eu e minha família sempre moramos em sítios, fazendas. E agora o meu pai havia arrumado um sítio em Ribeirão Preto para morarmos. Meu pai sempre lidou com animais, plantação e tinha muito conhecimento em tudo que se relaciona à terra, a fazendas. Nesse novo trabalho, nessa nova propriedade, mamãe cuidando de nós, ao todo 3 irmãos, Pedro, o mais velho, Gabriel, que sou eu, o do meio, e Paulo, o mais novo. O lugar onde morávamos era muito grande, bonito e muito gostoso de morar. Eu me lembro como se fosse hoje da minha infância. Aquelas comidas gostosas que mamãe fazia no fogão a lenha. Nós ajudávamos como podíamos, como crianças que éramos. Mas, na verdade, a gente fazia mais farra do que ajudava, mais brincávamos do que trabalhávamos. Saíamos para pegar lenha para o fogão de mamãe, fogão a lenha, e eu ia com o meu irmão, o mais velho, até um poço que havia próximo à nossa casa para pegarmos água. E era tudo na base da manivela. Então você jogava o balde d'água com aquela corda e depois na manivela ia puxando o balde cheio d'água. Pois ali na nossa casa não havia água encanada e nem tampouco energia elétrica. Entre os filhos, Paulo, que era o mais novo, 5 anos de idade, era também o mais sapeca dos 3. Porém, mamãe estava sempre de olho nele, pois ele queria sempre acompanhar nós, os mais velhos. Minha mãe tinha muito medo de que ele se machucasse, pois quando íamos buscar lenha, por exemplo, ou puxar água do poço, saíamos com facões, com um machado, para poder cortar a lenha. Era dia de pagamento onde morávamos, na fazenda. Papai chegou em casa com o dinheiro que havia recebido do seu patrão e entregou tudo na mão de nossa mãe. E pediu que ela fosse na cidade fazer as compras do mês. Mamãe então deixou para o dia seguinte. E no dia seguinte, minha mãe pegou o cavalo, arriou o cavalo, ou então colocou ele na charrete e disse que ia à cidade fazer as compras. E que era para eu e meu irmão cuidarmos de tudo em casa. E para não deixarmos o Paulinho sozinho, pois sabia que ele, se ficasse sozinho, ele viraria a casa de cabeça para baixo. Então nossa mãe pegou o cavalo, pegou a charrete e foi para a cidade fazer as compras. Eu e meu irmão mais velho começamos então a arrumar a casa e depois de tudo pronto, resolvemos então ir buscar lenha e água para trazer para casa. Como não podíamos deixar Paulinho sozinho em casa, nesse dia acabamos levando Paulinho com a gente. E no caminho ele foi fazendo aquela bagunça. Era o mais bagunceiro de nós 3. Era o mais novo, era o caçula, mas era pinta brava. Nós o colocamos em cima do carrinho de pedreiro que a gente usava para trazer a lenha. E ele ia fazendo a maior farra no carrinho. Cortamos a lenha que precisávamos, amarramos tudo direitinho e colocamos no carrinho. Os pedreiros, inclusive, chamam esse carrinho de carriola. Bom, levamos tudo para casa e em seguida fomos para o poço para pegarmos a água. Chegamos no poço. Meu irmão mais velho pegou os baldes e logo começou a puxar água. Enquanto meu irmão puxava água, eu fiquei olhando Paulo, pois se deixasse ele à vontade, ele era capaz de sumir dali dos nossos olhos. Pedro, o mais velho, puxou 6 baldes ao todo.
E então já estava na hora de voltarmos, pois precisaríamos fazer mais uma viagem para levar toda a água. Quando eu e meu irmão estávamos com um balde em cada mão, já nos afastando daquele poço, eis que Paulinho, muito curioso, resolve dar uma espiada, uma olhada no poço. Nós estamos levando um balde d'água em cada mão para casa. Quando resolvemos olhar para trás para ver o Paulinho e percebemos que ele estava indo em direção ao poço. E já saímos correndo atrás dele. Deixamos os baldes d'água no chão e saímos correndo atrás dele. Ele chegou no poço e começou a olhar para baixo. E assustados como estávamos, eis que eu e meu irmão gritamos juntos: "Sai daí, Paulinho! Sai daí, Paulinho! Sai daí!" Só que o grito que nós demos assustou o Paulinho. Ele olhou para trás e se desequilibrou. E a queda aconteceu. O nosso irmão caçula, o nosso irmão mais novo, caiu dentro do poço. Nosso irmãozinho despencou poço abaixo e o desespero tomou conta da gente. Havia mais um problema. Nenhum de nós sabíamos nadar. Porém, mesmo assim, o meu irmão mais velho, Pedro, não pensou duas vezes. Se segurou naquela corda que puxava a água do poço e desceu para salvar Paulinho. Enquanto ele descia, ele gritava: vai pedir ajuda! Vai pedir socorro! Corre! Vai pedir ajuda! Eu não sabia se ficava ali ou se ia pedir ajuda. E aquele som lá de baixo, sabe quando lá do fundo do poço: vai pedir ajuda! Vai pedir socorro! E então eu saí em disparada em direção à casa do dono da fazenda. Acontece que do poço até a sede dava um pouco mais de 1.000 metros, um pouco mais de 1 quilômetro. Mas eu fui correndo e do jeito que eu conseguia correr, eu também gritava feito um louco: ajuda! O meu irmão caiu no poço, meu irmãozinho caiu no poço. Até que Tião, um dos trabalhadores ali da fazenda, me ouviu e veio correndo ao meu encontro. Eu expliquei para o Tião o que tinha acontecido. Então ele saiu correndo na minha frente em direção ao poço e mandou que eu fosse até a sede avisar o que estava acontecendo. Quando estava chegando próximo à casa, eu encontrei o meu pai, que estava conversando exatamente com o dono da fazenda, e contei tudo. E disse também que Tião já tinha ido para o poço. Meu pai pegou algumas cordas, lanternas, subimos em um trator que havia ali e fomos em direção ao poço. Quando nos aproximamos do poço, não vimos o Tião. Então meu pai e o dono do sítio começaram a gritar, e só aí conseguimos ouvir a voz de Tião, que vinha de dentro do poço. Jogaram aquelas cordas lá para baixo. O dono da fazenda iluminava o poço com a lanterna e meu pai correu para amarrar a corda no trator. Quando o Tião disse que pode puxar, puxa, pode puxar, meu pai então começou a colocar o trator cautelosamente em movimento, porque estava o Tião lá embaixo no fundo do poço com os meus 2 irmãos e agora não acorda. Então o trator começou a andar e não demorou muito para aparecer na boca do poço Tião com meu irmão mais novo nos braços, o Paulinho, e Pedro amarrado na outra corda. Nessa hora eu senti um alívio enorme. Cheguei até a sorrir para papai, pois para mim tinha dado tudo certo, estava tudo bem. Só que segundos depois eu percebi que as coisas não estavam nada bem. Paulo, o Paulinho, o caçula, e Pedro estavam desacordados. Tião e o dono da fazenda começaram a fazer massagens nos dois, sabe? Para ver se eles colocavam aquela água para fora, respiração boca a boca. Porém, nada resolveu. Tudo já era tarde demais. Paulinho com 5 anos, o mais novo, e Pedro com 14, o mais velho, já estavam sem vida. Foram tirados pelo Tião de dentro do poço sem vida.
Os dois morreram afogados naquela água do poço. Muitos metros, a profundidade, mais de 20 metros. Foi uma coisa horrível. Meu pai ficou em estado de choque a hora em que viu seus filhos mortos. O desespero tomou conta de todo mundo ali no sítio. E logo em seguida, quem apareceu foi a minha mãe, que havia chegado das compras com a charrete. E assim que ela viu meus irmãos deitados ali no chão, sem vida, ela não aguentou e desmaiou. Eu fui o único que restou para os meus pais. Nós que sempre fomos uma família tão feliz, agora vivíamos tristes pela tragédia que havia ceifado, que havia levado de nossas vidas 2 vidas preciosas. A do Pedro, meu irmão com 14 anos e mais velho, e a de Paulo, o Paulinho, com 5 anos. Apesar de tudo, meu pai e minha mãe não quiseram ir embora daquela fazenda. Nem o lugar e nem ninguém, disse o meu pai, teve culpa do que aconteceu. Foi uma fatalidade. O menino mais novo era o mais arteiro. O menino mais novo era realmente o mais bagunceiro. E depois dos irmãos terem tirado aquela água do poço e estarem levando aquela água nos baldes para casa, ele, curioso, foi olhar lá no fundo do poço, foi olhar lá no fundo. E os gritos que foram dados pelos 2 irmãos assustaram o menino. Nessa hora tem que ser cauteloso, nessa hora tem que ir com calma, porque se você realmente der um grito, às vezes fazer alguma coisa, pode assustar, e aí foi o que aconteceu. Paulinho, então, olha para trás, os irmãos que gritaram, né? Cuidado, Paulinho, sai daí! E ele, então, leva aquele susto, se desequilibra e cai dentro do poço. Pedro, imediatamente, pega aquela corda que puxa a água, desceu até o poço e lá ficou. E só depois, com a presença do Tião e do trator, conduzido por papai, que tirou todos os 3 lá do fundo do poço. Porém, os meus 2 irmãos já estavam mortos. O dono da fazenda cuidou de tudo para que acontecesse o enterro dos meus irmãos. Foi muito solidário com a gente. Foi muito solidário o dono da fazenda. E mandou fechar aquele poço, mandou aterrar aquele poço. E naquele lugar, ele construiu uma capelinha em homenagem aos meus 2 irmãos, Pedro e Paulo. Assim, contei a minha história. A triste história de perder meus 2 irmãos, o mais velho e o mais novo. 2 vidas perdidas em um poço. Que saudade de você. 2 irmãos e o poço. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.